Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft. Eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite, meu nome é Elise Dalbello e eu vou falar um pouco de como criar apresentações eficientes. Bom, primeiro foi o desafio, quando o Wilson falou de fazer um papo reto, a primeira coisa que vem à cabeça é dizer não, entrar em pânico, mas daí eu pensei o que causava tanto pânico de me apresentar. Era tudo que poderia dar errado durante uma apresentação, então os fatores que eu podia controlar era estudar como me apresentar de uma forma mais eficiente para não causar tantos erros durante a apresentação. Então, o caminho foi ler esse livro. É um livro muito interessante, ele é mais sobre a parte de vender produtos e ideias. Ele ensina muito sobre uma parte mais psicológica, o que o visual e a performance do apresentador vão influenciar no público. Como que você pode, se você está falando sobre um assunto, como que você pode causar um impacto naquelas pessoas. Então eles falam desde cores e formas durante a apresentação, até todas as, tudo que você pode fazer ou não como apresentador, como o El já deu algumas dicas. Tudo que você pode evitar ou usar durante a apresentação. É um livro muito interessante para quem vende produtos mesmo. Ele coloca vários casos de sucesso de como você pode influenciar a tua audiência. Então aqui nos passos de uma apresentação no livro ficou dividido ele dividiu em 3 partes, que é o roteiro, os slides e o apresentador. Então no roteiro, toda vez que você for começar uma apresentação, você não pode começar direto pelo slide, porque senão você pode acabar se confundindo e fazendo um amontoado de coisas que no contexto geral fica sem sentido. Então, se você começa no editor de texto, você traça uma linha de raciocínio que vai te ajudar a apresentar aquilo de uma forma mais clara para o público. Procurar fazer essa linha de raciocínio se tornar uma história, porque as pessoas tendem a prestar mais atenção quando elas estão ouvindo uma história do que um amontoado de dados. Você colocar, vários tópicos que não tenha ligação com o outro vai causar menos, as pessoas vão se sentir menos atentas àquilo do que se você colocar aquilo de uma forma que vai cronologicamente montando o que você quer chegar. E sempre que você apresentar algum número, apresente um número dentro de um contexto. Um número por si só, ele não vai influenciar a tua audiência a acreditar naquilo que você está falando. Então, se você vai falar daquele número, você fala aquele número dentro de uma possibilidade de números ou quanto que isso representa, para a pessoa ficar mais inteirada do que aquilo vai causar. E no roteiro você sempre tem que tratar ele de uma forma assim, você descobre qual é a mensagem principal que você quer passar. E ali você o teu objetivo na apresentação é chegar à sua mensagem principal. No final, as pessoas têm que sair lembrando daquilo, o foco da sua apresentação. Então, você pode traçar vários tipos de apresentações por tempo. Uma apresentação mais curta, você tem que conseguir disseminar a tua mensagem principal da mesma forma que uma apresentação muito longa. Então, tentar resumir ou estender e detalhar mais o assunto é importante. Nos slides, ele diz pra gente colocar sempre a apresentação e o aprofundamento. Quando você coloca um tópico, você coloca, igual eu coloquei os roteiro, slides e apresentador. Ali você chama a atenção da sua audiência sobre o que você vai falar. E depois você conta mais sobre aquilo. Sempre usar pouco texto, mas com muito significado. O texto tem que ser significado para você, porque quando você olhar para aquele texto, você tem que lembrar do que é que você vai falar naquela parte, qual que vai ser o seu discurso naquela parte. E também tem que ter significado para a plateia, porque quando a plateia ela já vai ter ali um link do que você vai falar,
E se você coloca muito texto, a plateia tende a querer ler o texto junto com você e acaba perdendo o foco do seu discurso. Então você acaba confundindo a sua plateia. E muito cuidado com os recursos gráficos. Se o texto chegar tipo rodando ou correndo e não fizer sentido naquele contexto, se você for fazer alguma coisa sobre entrega de produto, assim, faz sentido o teu texto chegar correndo, mas de outras formas não, você vai acabar distraindo ou até irritando seu público. Então aqui mais algumas dicas sobre slides, na qualidade da informação que você vai passar. A primeira é a legibilidade. Você tem que pensar que uma plateia de 200 pessoas tem que enxergar o seu slide e se sentir confortável com ele, tanto quanto uma plateia de 10 pessoas. Então, quando você vai conhecer o lugar que você vai apresentar a sua audiência, você tem que saber isso para modificar ele para seu público ter qualidade. Um background discreto, a não ser que você for alguma coisa de publicidade ou coisa muito ousada que você queira chocar a pessoa, um background muito chamativo vai tirar o foco da sua mensagem. A pessoa vai ficar prestando atenção nos detalhes do seu background e pode deixar de lado o que você está falando. Procurar usar banco de imagens com imagens ou imagens que tenham uma boa resolução. Isso vão trazer uma característica mais profissional para o seu trabalho. Se você colocar um clip art ou alguma coisa assim, pode ser que a pessoa ache que é meio amadora a sua apresentação. E gráficos e tabelas têm que ser representativos. Então, se você tem muitos números ou dados para passar, é melhor você, às vezes, disponibilizar um link com esses números para a pessoa que realmente estiver interessada ver isso depois, do que você jogar todo no seu slide, que a pessoa vai acabar vendo aquele monte de coisa, não vai entender nada e vai ficar por isso mesmo. Então, ele fala até sobre o gráfico de pizza. Se você tem poucos dados, você coloca o gráfico de pizza, a pessoa consegue enxergar claramente o que cada dado está representando ali. O apresentador. O principal para qualquer apresentador sobre o que vou falar é o domínio do tema. Quanto mais você tiver domínio do tema, mais seguro você vai ficar, você vai ter mais capacidade de improvisar ou brincar com o público, tornar aquilo mais natural e interessante. E também quanto mais domínio você tem daquele tema, você consegue reduzir as coisas no seu slide, consegue colocar uma imagem, alguma coisa que possa lembrar mais o seu público. Controle a sua respiração. Acho que eu não estou fazendo isso. Mas ajuda a você pegar e falar melhor. Tua voz fica melhor e as pessoas vão conseguir ouvir você de uma forma mais clara. Opa. Conheça seu público. Então, se você vai falar para uma plateia que é leiga sobre o assunto ou uma plateia que é muito técnica, você tem que saber como lidar. Se a plateia conhecer muito bem aquele seu assunto, você pode usar, se aprofundar mais. Agora, se a plateia for leiga, ela tem que sair se sentindo tão interessada ou tendo entendido tão bem a sua mensagem principal quanto a plateia que entende do assunto. Então, por via das dúvidas, seja mais simples, para garantir que todos consigam te entender. E seja claro e conciso. Não use termos muito técnicos, não enrole. E tenha certeza que você conseguiu chegar à sua mensagem principal. Se você conseguiu que as pessoas entenderam aquilo e lembrem-se da apresentação com aquela mensagem principal, você atingiu o seu objetivo. E isso é compreendido por todos. Então, a apresentação não é para você, a apresentação é para o público. Você tem que fazer que as pessoas entendam. Boa sorte na apresentação de todo mundo e obrigada.